tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença do público, em nome da minha candidatura Viva-nos ao Lourdes, do Partido Socialista. Portanto, é de referir que hoje temos um certo debate sobre a ação social e a educação, e de facto foram sete debates que para mim vêm realçar uma importância fundamental para o nosso programa eleitoral, vem reforçar de facto aquilo que foi dito aqui e todas as sugestões do público que mencionaram aqui e que levantaram essas questões. Para nós é extremamente importante esta chega. Tivemos o primeiro debate sobre turismo e fator de desenvolvimento, no dia 20 de julho. Tivemos sobre a agricultura, subsistência ou motor económico, também foi extremamente importante. Aqui o primeiro turismo foi com o Dr. António Carneiro, e esta agricultura foi sobre o convidado é o engenheiro Miguel Freitas, saúde e autarquias, Dr. Álvaro Beleza, a estratégia 2020, uma oportunidade para a Lourdes, pelo professor João Ferrão, também sobre a agricultura e política comum, sobre a PAC. Tivemos o nosso bem conhecido Dr. Capoulas dos Santos. Tivemos no último sábado sobre energias verdes, embora falamos sobre energias renováveis, que o Sporting e Benfica jogavam nesse dia, para não quisermos estar a abordar e aprofundar essa questão, mas para nós também, fundamental também, um técnico de Janeres, serviço da EDP, realmente realçou bastante as vantagens para a utilização deste tipo de energia. E hoje temos aqui presentes a doutora Catarina Marcelino e a doutora Rosário Lopes. Para vocês, muito obrigado pela vossa presença, pelos vossos contributos que vão dar aqui a esta sessão hoje. E eu, para não estar a perder mais tempo, vou passar aqui à nossa moderadora, Celina Fernandes. Muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença aqui, neste debate, de dois setores que são realmente fundamentais e estruturais na nossa sociedade. Eu sou a Celina Fernandes, portanto, estou aqui na qualidade de moderadora do debate, pertenço ao grupo que integra as listas do Partido Socialista para a Câmara do Lourdes e, portanto, passo a Catarina Marcelino Rosa da Silva, é licenciada em Antropologia, exerceu o cargo de deputada, tendo sido eleita pelo Círculo PS de Setúbal, integrou a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, adjunta do Secretário de Estado da Segurança Social de 2005 a 2009, Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego de fevereiro de 2009 a outubro de 2009, foi também Presidente do Departamento Federativo e Nacional das Mulheres Socialistas e, com este currículo, a sua atividade é por isso bastante vasta e portanto, reveladora de que é uma pessoa conhecedora desta área. Nestas atividades, ela vai dar um panorama, realmente, da sua perspectiva sobre a ação social. Depois, como segunda oradora, temos, do meu lado direito, a doutora Rosária Alves, é uma professora há 21 anos, 12 dos quais na direção de escolas. Tem um currículo bastante vasto, desde pertencer à Câmara Municipal de Lisboa, estar na EB de Massamá, fazer parte, ser nomeada como comissão instaladora de várias escolas, voou até à região autónoma da Madeira, portanto tem um percurso bastante longo. Portanto, isso tem uma carreira bastante rica em termos de professora. Começou, como toda a gente, como contratada, depois no quadro de vinculação distrital, etc. Portanto, é uma pessoa que tem um currículo bastante grande e bastante vasto na área da educação e, portanto, com esta qualificação académica, tem mestrado em Administração de Gestão Educacional da Universidade Aberta, diploma de Estudos Superiores Especializados em Gestão e Administração Escolar da Escola Superior de Educação de São João de Deus, bacharelato em Formação de Professores do primeiro ciclo, portanto, é subejamente sabedora deste setor de educação fundamental, realmente. Mas, melhor
e eu, elas farão uma abordagem a estes dois temas, a ação social e o setor educacional, e, portanto, vocês vão ter o prazer de nos ouvir, e depois da intervenção, fazemos a primeira intervenção e a segunda intervenção, haverá um período em que porão as vossas questões e se fará um debate aberto e alargado. Então tem a palavra a doutora Catarina Marcelino. Se calhar eu venho bem, não? É preciso micro. É para ficar gravado. Eu acho que não é preciso. É para ficar gravado. Se é para ficar gravado, eu venho. Ok, mas vou tirar assim que é mais fácil. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite e queria agradecer ao João Duarte por ter-me convidado. A Ana Jorge me telefonou, estava eu de férias na praia, mas disse logo que vinha porque é sempre um gosto poder contribuir para o debate de ideias e falar da área social, sobretudo no momento em que o Estado Social está a ser atacado da forma vergonhosa que está pelo atual governo e pela direita. Eu queria também cumprimentar o José Manuel Custódio e agradecer todo o trabalho que tem feito ao longo dos anos por este Conselho e o contributo que tem dado ao Partido Socialista. Não podia deixar de o fazer porque as pessoas que dedicam uma vida à política e à comunidade devem ser sempre as primeiras a ser lembradas e as primeiras a quem nós devemos dar uma palavra. E queria, obviamente, cumprimentar todos e todas e passar àquilo que nos traz aqui. Pediram-me para falar sobre políticas sociais e autarquias. Aqui no meu currículo não está, porque isto é um currículo que foi tirado de quando eu estava na Assembleia, mas a minha vida tem sido sempre ligada às câmaras municipais porque eu sou técnica superior de uma autarquia. Eu era técnica superior da Câmara do Montijo até há pouco tempo, foi onde comecei a minha vida profissional. E neste momento trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, sou técnica na Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, a minha vida tem sido sempre muito ligada às autarquias. E a passagem pela Segurança Social também permitiu, de alguma forma, fazer uma reflexão sobre aquilo que eram as políticas sociais ligadas ao território, ligadas às câmaras municipais, com a perspectiva nacional. E foi muito importante este trabalho. Eu trabalhava com o Pedro Marques na Segurança Social. O Pedro Marques era secretário de Estado da Segurança Social, tinha sido vereador na Câmara Municipal do Montijo. Eu vim com ele para a Segurança Social e penso que a sua experiência autárquica fez diferença no seu desempenho enquanto secretário de Estado. Eu acho que a questão de conhecer o território, conhecer as pessoas, conhecer as necessidades das pessoas é fundamental para que se possa, de facto, depois, a um nível diferente, poder fazer um trabalho interessante. E eu queria começar um bocadinho atrás. Eu queria começar por os governos do António Guterres, porque eu acho que há dois momentos, do ponto de vista das políticas sociais, muito, muito importantes numa mudança de paradigma e numa mudança da forma como se faz a intervenção social no país, quer a nível do governo, quer a nível da administração central, quer a nível das autarquias. E esse momento é, de facto, um momento marcado por nós socialistas e é um momento marcado pelos governos de António Guterres. Estou a falar do rendimento social de inserção, na altura rendimento mínimo garantido, e da rede social. O rendimento social de inserção, o rendimento mínimo garantido, trouxe uma forma diferente de fazer política ao nível da ação social, porque desenvolveu o trabalho das parcerias, que até então não era muito desenvolvido, começou-se a trabalhar com as outras entidades, começou-se a trabalhar em conjunto, começou-se a tentar encontrar respostas conjuntas para os problemas das pessoas, segurança social, o emprego, a educação, e, por outro lado, também trouxe uma nova filosofia, que foi a filosofia dos direitos. As pessoas pobres não estavam sujeitas à discricionariedade da assistente social que os atendia, mas passou a ter direitos consagrados na lei, com regras objetivas iguais para todos. E isto foi importantíssimo ao nível das políticas sociais. Outra dos programas que fez toda a diferença, e nas autarquias eu acho que foi fundamental, foi a rede social. A rede social surgiu em 2000, em projeto piloto, e em 2001 alargou-se no país, consolidou as parcerias locais, estabeleceu regras para o trabalho das parcerias locais e, para além disso,
permitiu, porque era um programa financiado com fundos comunitários, permitiu que em muitas câmaras municipais criassem equipas na área social que até então não existiam. Porque, como alguns sabem, outros não, mas penso que a maioria saberá, as câmaras municipais têm um conjunto de competências ao nível, por exemplo, da educação muito bem estruturadas, mas ao nível da ação social são regras gerais que, na minha perspectiva, têm um lado positivo e um lado negativo. Por um lado é mau porque não se sabe exatamente quais são as competências. Por outro lado é bom porque permite que as câmaras possam fazer coisas diferentes, porque a forma como as coisas, como a lei está escrita é tão genérica que ali cabem coisas diferentes. E as câmaras socialistas, e a Lourinhã é um exemplo, souberam agarrar essa possibilidade e essa abertura que a lei dava. E ao longo dos anos trabalho com população toxicodependente, trabalho com população idosa, trabalho nessas áreas, nessas áreas mais abrangentes, permitiu que as câmaras viessem a ocupar um lugar que estava vazio, porque nem a Segurança Social o fazia, nem as instituições de solidariedade social o faziam. Estou a dar como exemplo, na área da toxicodependência, o programa de acompanhamento de toxicodependentes, na área da violência doméstica, resposta a mulheres vítimas de violência doméstica, na área dos idosos, atividades para os idosos que não estavam ou que não estão institucionalizados, passeios, programas culturais, desporto. Portanto, há um conjunto de respostas que surgem muito por via da rede social, por via deste momento importante com uma marca socialista. Nós, eu, o nosso secretário-geral mesmo no sábado, no sábado, não foi este sábado, foi o outro em Évora, disse, e é verdade, nós somos um país que ao nível do Estado Social nos encontramos abaixo da resposta ou do nível de resposta da maior parte dos países europeus. Mas também é verdade que nós, quando os governos são socialistas, nós aumentamos significativamente o tipo de respostas e a qualidade e a dimensão da resposta social que damos. Nós, de facto, temos essa marca e essa marca está muito patente e muito latente nas câmaras e nos municípios socialistas. Hoje, o que é que nós encontramos? E eu penso que estamos aqui um bocadinho para falar de hoje. Hoje nós encontramos uma situação muito difícil, uma situação muito difícil para as câmaras municipais e para as autarquias, porque estão com menos financiamento, têm menos dinheiro. As famílias têm menos dinheiro, há uma nova pobreza a surgir com muita gente de classe média em situação de carência, a ficar em situação de carência, o desemprego aumenta, o desemprego jovem aumenta e perante isto tudo é preciso repensar que tipo de resposta social é que temos que dar. Eu acho que esse é um grande desafio para os candidatos às autarquias nestas eleições. Como é que nós vamos olhar para a área social de forma a poder responder mais e melhor às necessidades emergentes do momento das populações? E eu acho que há aqui 3 caminhos que me parecem importantes. Um é pegar na rede social e nas parcerias e, para além da competência que a rede social tem de fazer planeamento e de dar pareceres sobre respostas de investimento, a rede social tem que ter a capacidade de rentabilizar os recursos da comunidade, que é uma coisa que não é feita. As pessoas estão muito habituadas, e eu falo para a experiência que tenho, as instituições estão muito habituadas a quando têm necessidades a Câmara responde. É preciso um carro, a Câmara empresta o carro. É preciso a sala, a Câmara empresta a sala, porque as câmaras municipais sempre foram a entidade com mais capacidade de resposta, com mais capacidade financeira. Hoje sabemos que as coisas não são bem assim. E é preciso que as redes sociais ponham o princípio da subsidiariedade, que é um princípio que faz parte da própria legislação da rede social, à frente. O que é que isto significa? Encontrar respostas para a comunidade com base local. E essas respostas para a comunidade com base local têm cada vez mais que ser feita com base numa boa rentabilização dos recursos da comunidade, numa boa gestão dos recursos da comunidade. E eu até ia mais longe. Esta gestão e esta rentabilização dos recursos da comunidade
não tem que ser feita só dentro do município, pode ser intermunicipal. E a rede social, e isto foi em 2006, portanto foi com o Partido Socialista no governo, quando criou a regulamentação da rede social, criou plataformas supramunicipais exatamente com este objetivo. Na altura o programa PAES estava no seu auge, portanto o programa PAES foi o programa que mais aumentou a rede de equipamentos sociais no país, nunca tinha acontecido antes. Só em creches foram 18 mil novos lugares, na área dos idosos foram milhares de lugares, na área da deficiência foram milhares de lugares. Isto só foi possível porque o governo juntou-se às autarquias e às câmaras municipais e às instituições de solidariedade social e agiram naquilo que o Vieira da Silva na altura chamava o Triângulo Dourado, com uma resposta concertada entre estes três tipos de entidades que conseguiam o financiamento conjunto para criar respostas. Na área da saúde, os cuidados continuados também tiveram este tipo de intervenção e foi assim que se conseguiu. Mas a rede social tem que ter a capacidade hoje de ir mais longe, de rentabilizar os recursos da comunidade. E estamos a falar de coisas muito simples. Nós estamos a falar de coisas como, por exemplo, a resposta de apoio alimentar na comunidade. Se calhar, em vez das instituições estarem todas a dar comida a cada um aos que se inscreveram lá, se a rede social centralizar os pedidos e depois distribuir as pessoas, por exemplo, por zona residencial, se calhar a comida que existe chega a mais pessoas e supera mais necessidades. É deste tipo de coisas que eu estou a falar. Do carro para a colónia balnear. Se calhar os carros não chegam, mas se calhar se as instituições todas disponibilizarem o carro, já há mais carros disponíveis. Estamos a falar de coisas a este nível. Mas, de facto, neste momento de crise, este tipo de resposta de rentabilização de recursos é fundamental, é importante e é essencial para que se consiga uma boa resposta. E eu acho que hoje, com o desenvolvimento que o trabalho em parceria tem, este caminho é possível e é essencial. Outro aspecto que me parece muito importante de desenvolver é a inovação social. Nós temos as respostas sociais muito clássicas, a ação social muito clássica. Estamos muito habituados a pensar na área social como a área que responde à pobreza, como a área que responde aos idosos isolados, e o problema do envelhecimento é um problema de facto existente, mas que não pode ser visto só como uma resposta aos idosos que existem, mas também às crianças que não nascem. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que ter municípios amigos das famílias jovens, para que as pessoas possam ter mais filhos. E aí a área da educação parece-me que é fundamental, e eu não vou falar nela, mas os programas todos que foram lançados, como a Escola a Tempo Inteiro, todos esses programas são importantíssimos na conciliação da vida familiar com a vida profissional. Mas há outra área que me parece central, que é a área da economia. É muito difícil, raramente se pensa na área social e na área da economia em cruzamento. Nós normalmente pensamos na área social como aquela área que apoia as pessoas, e depois na área da economia, a grande área do desenvolvimento económico, que cria riqueza. Mas estas áreas têm que começar a ser pensadas integradamente, porque o maior problema que nós temos é o desemprego. Sendo o maior problema que nós temos o desemprego, é o desemprego que gera pobreza, que gera uma pobreza que não existia. Estamos a ver as pessoas a sair do país, então é fundamental pensar numa política que desenvolva a economia de forma a gerar emprego, de forma a combater a pobreza. E isto teoricamente é muito fácil dizer, na prática é muito difícil de realizar, como sabemos. Mas temos pelo menos que ter a capacidade de pensar integradamente estas áreas. E pensar integradamente estas áreas, e eu fiz preparei para vir cá e vi o que é que vocês aqui no Conselho fazem, porque obviamente é importante. E vocês têm um gabinete de apoio ao empresário da Lourinhã, que tem um conjunto de ações que, se forem pensadas também com alguma integração da área social, pode ser interessante. Nomeadamente, vi que têm técnicos de uma rede empreendedora regional que podem, por exemplo, trabalhar com as pessoas na criação de autoemprego. Estamos a falar do quê? De microempreendedorismo. O microempreendedorismo, eu sei que tem um protocolo assinado com a Associação Nacional de Direito ao Crédito, porque penso que estou a dizer bem, que vi
no site. A Associação Nacional de Direito ao Crédito tem um trabalho interessante, mas, por exemplo, a Cooperativa António Sérgio, que gera o Programa Nacional de Microcrédito, tem dinheiro para apoiar as pessoas nos seus projetos até 20 mil euros por uma linha bancária que é o Microinvest, mas não têm técnicos no terreno. E estão muito disponíveis para protocolos e parcerias que permitem que os técnicos locais façam o acompanhamento dos projetos de negócio para que as pessoas se possam candidatar. É óbvio que isto não é a solução para tudo, mas são soluções destas que podem criar a diferença. A nível das escolas profissionais, por exemplo, a prototipagem, centros de prototipagem, pequenas incubadoras de empresa e de microempresas, para pequenos negócios, podem ser o caminho. Mas parece-me é que temos que começar a fazer este percurso, juntar a área social ao nível da necessidade de emprego, com as respostas sociais que já fazíamos mais tradicionais e bem feitas, porque isso as câmaras já estão a fazer e bem. Tentar articular estas áreas para responder àquilo que são as necessidades emergentes numa ótica de inovação social. Continuando a combater, obviamente, o isolamento das populações idosas, que é um problema cada vez mais sério, combatendo, obviamente, a pobreza mais tradicional, mas tendo aqui a capacidade de abrir portas a novas formas de fazer a área social, de olhar para a área social, e estou firmemente convencida que o cruzamento da área social com a economia é uma visão diferente, mas é a visão que pode, de facto, mudar e fazer um caminho novo, um caminho que responda às necessidades, cruzando com a educação, que eu abstenho de falar, mas que me parece também central e fundamental, e sei que na Lourinhã é um caso exemplar no país, a forma como a Câmara Municipal tem trabalhado a educação ao nível do primeiro ciclo, com a ação social escolar forte, porque aí também se apoia as famílias, refeições nas escolas, para as crianças, livros e manuais escolares gratuitos, porque só mesmo para terminar dizer-vos, eu tenho refletido muito sobre esta questão da forma como é que nós podemos responder às necessidades das famílias que estão a passar por situações muito difíceis, que são famílias de classe média e que não estão habituadas, nem se querem habituar, nem têm condições psicológicas para bater à porta da ação social a pedir ajuda. E eu acho que só há uma maneira, e é uma maneira que eu acho que é muito socialista, que é encontrar formas de cumprir a função social, e o Estado devia apoiar, obviamente, cumprir a função social e tentar dar o mais possível, de forma igualitária, apoios a todas as crianças. E eu não encontro outra maneira, porque os escalões que diferenciam fazem com que as pessoas tenham vergonha de pedir ajuda. E isto está a ser um problema cada vez maior. E, portanto, eu acho que este caminho que vocês fazem aqui, ao nível da educação e do primeiro ciclo, é, de facto, o caminho. E é com estas políticas locais da ação social e de educação, é com este trabalho que nós também temos uma forma de dizer ao Governo que defendemos o Estado Social e que não admitimos que estas funções do Estado sejam atropeladas por pensamentos neoliberais que não são admitidos, que nós não queremos este retrocesso no nosso país. Muito obrigada. Depois de ouvirmos a doutora Catarina Marcelino com estas três deixas importantes, estes três caminhos, a rede de parcerias, o que é preciso fazer com uma boa gestão da comunidade, uma inovação social e uma economia ligada em rede a todos estes três. São três caminhos fundamentais que nós vamos ficar a refletir e poderão ter depois a oportunidade de fazer questões sobre esta intervenção. Vamos passar à doutora Rosário Cardoso Alves, que nos vai falar, que nos vai dar uma abordagem realmente de um setor bastante importante e bastante defendido aqui no Conselho de Lourinhã. Eu tenho uma máquina, duas fãs na primeira fila. Ouve-se bem? Está boa assim?
Antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer publicamente o convite que me foi feito. Foi com grande carinho que recebi o convite que me foi dirigido ali pelo meu caro vereador Tomé e não gostaria de iniciar aqui o debate e esta discussão de pontos de vista sem fazer referência, tal e qual como fez a Catarina, ao excelente trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes anos pelo Sr. Presidente e com os seus vereadores e com a equipa autárquica no que diz respeito à educação. Tem sido um conselho exemplar, um conselho onde a maior parte dos programas que irei falar mais à frente e que foram programas de bandeira do Governo Socialista foram implementados com sucesso e, portanto, que eu tenho a certeza que o novo candidato e a nova equipa irão prosseguir e irão continuar a fazer o excelente trabalho. Portanto, gostaria de deixar aqui esta ressalva. Relativamente ao que me traz aqui hoje, gostaria de partilhar convosco alguma reflexão que fiz. Não se assustem com o número de páginas porque a letra está grande, que é para eu ver bem, mas que demonstra, a meu ver, todo o investimento que foi feito pelo Partido Socialista na área da educação. E podemos ter a certeza de uma coisa: o Partido Socialista, como é normal para quem governa e quem está no governo, comete erros e com certeza também cometeu os seus, mas na área da educação não cometeu. Eu gostaria de partilhar convosco o meu pensamento no que diz respeito à escola pública e aos piores momentos que estamos a viver neste momento enquanto democracia, enquanto sociedade democrática. A pretexto da crise, estão a ser tomadas medidas que refletem uma ideologia conservadora, direi eu, e se traduzem num brutal retrocesso na educação para todos, que, como bem sabem, é um compromisso que temos para com a Unesco e é um dos objetivos do milénio da ONU. Permitam-me que recue um pouco na história e um passado bem recente. Entre 2006, data da última avaliação do PISA, e 2009, verificaram-se progressos consideráveis nos resultados alcançados pelos nossos alunos, sendo Portugal o segundo país que mais progrediu em ciências e o quarto país que mais progrediu em leitura e em matemática. Quer isto dizer que, pela primeira vez, os alunos portugueses atingiram resultados que se situam na média da OCDE. E a que é que se deve esta alteração de resultados? A uma política séria, com objetivos definidos, num combate nunca feito nas escolas portuguesas contra o abandono escolar, e todos se lembrarão das famosas aulas de substituição. Contra a exclusão, e todos se lembrarão do número de unidades de multideficiência, de autismo, de escolas consideradas escolas de referência para apoio a alunos com necessidades educativas especiais. Numa política contra escolas degradadas, num programa de modernização e reconstrução das escolas. Uma aposta no programa Escola a Tempo Inteiro. Uma resposta às famílias e à igualdade de oportunidades. Antigamente falávamos em ATL. Antigamente falávamos nas crianças que podiam frequentar a escola até às 5h30, até às 6 ou até às 7 da tarde, e aquelas que tinham que ir para casa a partir das 3h15. Antigamente dizíamos que os que podem ficam na escola, os que não podem vão para casa. A escola a tempo inteiro veio pôr um ponto final. E só pôde existir escola a tempo inteiro porque as autarquias abraçaram este projeto de uma forma inigualável. Porque permitiram e perceberam que era possível apoiar as famílias no tempo que não correspondia entre o horário profissional e o tempo das escolas. A componente de apoio à família para o pré-escolar e primeiro ciclo veio também fazer toda a diferença. E mais uma vez, com as autarquias, foi possível atingirmos resultados de permanência dos meninos e de crianças nas escolas, como até aqui não tinha sido possível. Mas podemos falar também, como já falei, da recuperação do parque escolar, do alargamento da rede do pré-escolar, do programa Novas Oportunidades, que permitiu àqueles que há muito tinham abandonado o ensino voltar a estudar, voltar a serem pessoas felizes e voltarem para os seus empregos com novas competências que lhe permitiram progredir profissionalmente dentro dos seus empregos.
Podemos falar de relações de proximidade que foram estimuladas no tempo do governo socialista, nomeadamente com as autarquias, com a elaboração dos contratos de execução, com a elaboração dos acordos de colaboração que permitiu a requalificação de inúmeras escolas de segundo e terceiro ciclo. Podemos ainda falar da rede dos transportes escolares, que foi criada e passada de transferências para os municípios. Apenas em uma década, o percurso escolar dos alunos portugueses tornou-se menos perturbado por retenções. O relatório realizado pelo Conselho Nacional de Educação diz que quase 100% das crianças entre os 6 e os 16 anos frequentavam a escola no ano letivo 2010-2011. Gostava de partilhar convosco uma notícia que saiu no Jornal Público da professora Maria de Lourdes Rodrigues, onde apenas 4 indicadores fazem toda a diferença dos tempos que vivemos e que refletem realmente o conteúdo e o resultado das medidas educativas que foram tomadas. Primeiro, a redução drástica da taxa de analfabetismo, que passa de 9% para 5% entre 2001 e 2011. Segundo, o número de pessoas que não completaram qualquer grau de ensino e que passa de 18% para 10% no mesmo período. O aumento do número de crianças que frequentam a educação pré-escolar, que passa dos 52% para os 75%. E, por último, a redução do número de jovens a trabalhar sem o secundário completo, que passa dos 44% para os 23%. Ora, as mais recentes medidas da tutela visam o regresso da escola a uma concepção conservadora e reduzem a função dos professores. Ainda ontem, o Sr. Ministro Nuno Crato fez uma discriminação positiva de alguns colégios privados, ao mesmo tempo que dispensa os professores da escola pública. Devo dizer que este Ministro ainda não entendeu que, pelas diferentes particularidades que apresentam, as duas realidades educativas não podem ser comparadas, não podem ser vistas da mesma forma. A ideia de que as escolas públicas e privadas são estabelecimentos de ensino absolutamente equivalentes, com culturas e práticas em tudo semelhantes, e que a única diferença é o registro de propriedade, é falsa. Não é assim. A escola pública, antes de mais, tem uma dimensão inclusiva e universal que o ensino particular não tem. Mas é desta confusão, é desta desorientação política que apenas com uma visão economicista que se faz do alto do Ministério o maior ataque à escola pública. Pensem comigo. Reduz-se a carga horária das disciplinas estruturantes, contrariando o parecer do Conselho Nacional de Educação. Os professores não são ouvidos. Aumenta-se o número de alunos por turma no pressuposto que este fator é indiferente para o desempenho quer dos alunos, quer dos professores. Interrompe-se o percurso escolar dos alunos em cursos F. Asfixiam-se as novas oportunidades, vistas como este governo, como uma segunda oportunidade. Para não dizer outra coisa. Inverte de todo o conceito da escola a tempo inteiro para voltarmos a ter uma escola a tempo parcial. Acaba-se com a requalificação e modernização do parque escolar. Excluem-se os professores de todas as escolas, empurrando milhares para situações de desemprego. Mas, em contrapartida, mantêm-se 1.843 turmas de contratos de associação no ensino particular e cooperativo. Terminando, gostaria de vos dizer que o memorando da Troika impôs à escola pública vários sacrifícios. 800 milhões de euros no Orçamento de Estado de 2011, 1.500 milhões de euros no Orçamento de 2012 e ainda mais um corte de 380 milhões de euros. Mas não tem que ser assim. E não tem que ser assim porque existem provas de que, efetivamente, é possível fazer muito na educação com pouco dinheiro. Os dados do recenseamento de 2011, e sabem que foi o último, revelam que se fizeram os enormes progressos que se tinham que fazer na resolução dos maiores problemas que existiam em matéria da educação. Por um lado, a concretização da escolaridade obrigatória. Por outro, a melhoria da qualificação dos adultos. Os dados mostram que é possível melhorar o serviço público
melhorar a educação e reduzir os custos com a educação. Defender a escola pública, e este parece-me o maior desafio colocado nestas eleições autárquicas, nesta atual conjuntura, é urgente, e é urgente para todos nós. É necessário voltarmos a exigir políticas fortes, capazes de criar condições de verdadeira aprendizagem, de igualdade e equidade para todos os alunos deste país. E este é o desafio que deixo ao Sr. futuro Presidente da Câmara da Lourinhã, porque penso que é um desafio grande, mas um desafio que irá conseguir. Obrigada. Depois de ouvirmos a doutora Rosária sobre esta escola que queremos que seja inclusiva e que seja universal, vou deixar-vos um espaço para podermos partilhar aqui algumas das vossas opiniões. Em comum conseguiremos fazer abordagens de certeza que irão facilitar as linhas e as dinâmicas do próximo grupo que integra as autárquicas. Então deixo-vos a palavra para poderem fazer a partilha connosco, aquilo que acharem útil. Muito obrigado, Sra. Moderadora. Boa tarde a todos. Eu integro as listas do Partido Socialista à Assembleia Municipal. Tenho 69 anos, mas a minha carreira foi feita na Segurança Social, na Inspeção-Geral da Segurança Social, onde cheguei Inspetor Superior Assessor e também fui diretor dos serviços de inspeção às IPES. Lamentavelmente, a lei de bases da doutora Nobreza ficou-se por aí. O pouco mais se fez. E tudo o que se fez foi para reduzir, para asfixiar a ação social enquanto ação social dentro do Estado, que é um dos direitos fundamentais, segurança e proteção social, para uma caridadezinha. Eu lembro-me bem o que dizia o 119/82 para as IPES, para as misericórdias e para as fundações. E lembro-me bem como, passo a passo, na segurança social, nós asfixiámos a segurança social na parte dos regimes contributivos como fonte de financiamento. Lembro-me bem como a ação social foi, calmamente, mas sempre entregue a instituições particulares de sociedade social, com um objetivo claro e ideológico de a nossa República é uma República social, é uma República laica, é uma República, é o que lá está, e é uma República. E nós fomos reduzindo todos os meios que a Segurança Social lá de Censo tinha como obrigação de dar. O financiamento da Segurança Social está em ruptura e tem que estar. Porque o fator de trabalho, que era sobre o fator de trabalho, que vinham as contribuições, as grandes empresas reduziram-se, o número grande de trabalhadores diminuiu, obviamente as contribuições descem. E mais, são as empresas de capital intensivo que mais lucram. E é sobre essas que nós devíamos recair como uma forma fiscal que pudesse depois fazer uma distribuição capaz. E permita-me, Doutora, que sei que está ligada ao Partido Socialista nas esferas mais altas, deputada e onde está, que não vão resolver nada na Segurança Social se não resolverem isto do financiamento. E o financiamento vem sobre as empresas que mais lucram, é sobre os lucros que se tem que ir, e não sobre o número de trabalhadores. E não é reduzindo, como quer a direita neoliberal, eu digo fascista, e assumo isto porque eu venho da direita para a esquerda, sou traidor. Os que vão da esquerda para a direita, como o atual Ministro da Educação, é quase o herói. Mas há mais casos. E por isso temos que repensar isto muito bem.
E a ação social do Estado é quanto mais importante, não discrimina ninguém, nem envergonha ninguém. Nós somos cidadãos e nós somos cidadãos de pleno direito, pobres, remediados ou ricos. Os ricos têm que contribuir. Os remediados não devem ser tornados pobres. E os pobres não têm que ser obrigados a ir de joelhos bater às portas de instituições que a maioria delas são religiosas. Não pode ser. Por isso, mais ação social, mais Estado. E uma forma de financiamento capaz. Eu poderia dizer mais coisas, mas quero dar a oportunidade a outros. Mas não queria deixar de dar uma palavrinha também sobre a parte do ensino. Espantosamente, eu que sei um bocadinho de história, ou penso saber, e quando tenho dúvidas ainda vou rever os meus livros, ou ir à net, com um pouco tinha que sair de lá trabalhar. Esqueceu-se de dizer, Sra. Doutora, que onde é que está o Magalhães? Pois esqueceu. Onde é que está o inglês? É que este senhor, que veio da esquerda para a direita, este senhor é autenticamente um Carneiro Pacheco. Um Carneiro Pacheco do tempo do Dr. Salazar. A gente sabe bem. A República, em 1910, tinha o combate contra o analfabetismo como número 1. E fez-lo. Teve outros combates muito corretos. A separação da Igreja do Estado. Teve combates extraordinários. E passo a passo, distraidamente, ou talvez não, quase como um milagre. Do milagre de Fátima, que é que apareceu a dizer que o comunismo acabava antes de haver a Revolução Russa em 1917, sim, porque a senhora aparece em 1913 e a Revolução foi em outubro. Não nos esqueçamos disso. E qualquer coisa. Mas a carta também foi escrita em 1930. Eu devo dizer que isto da educação é uma barbaridade que se está a fazer. Olha, nós estamos aqui num conceito que está entalado entre as Caldas e Torres Vedras. Eu conheço bem a realidade do colégio de Penafirme e dos dois colégios lá de Torres Vedras. E das turmas que são subsidiadas. Regime corporativo, sim. Regime em que se está claramente com esta última reforma do atual ministro a beneficiar do ensino privado, e a gente sabe quem é que tutela a maioria dos colégios privados. A gente sabe. São outras praias. Também é outra tentada a República. É uma República que deve ser social, integradora e não discriminadora. Ainda bem que este Conselho teve ao longo de anos um presidente como José Manuel Custódio, um vereador dos últimos anos como José de Bé. Eu estou convencido que a equipa do João Duarte e quem substituir o José de Bé na cultura vai continuar a bater-se por isto. Mas tenham isto bem em mente. Têm que ser muito fortes no combate político. Localmente sabem bem o que têm que fazer, é só seguir. É continuar o que foi feito e muito bem feito. Mas têm que combater. Enquanto Câmara Socialista, enquanto socialistas, têm que combater fortemente para que, passo a passo, daqui a bocado, a Constituição, primeiro era para mudar, depois não é para mudar. Agora os juízes do Tribunal Constitucional não têm censo. Agora já terão censo porque aprovaram aquele do D, que devia ser do D, e do D, que deve ser do D. Isto é tudo uma confusão. Assim se destrói um regime e daqui a bocado aparece aí, não o 25 de Abril, mas o 24 de Abril. Muito obrigado. Dá-nos a palavra ao Sr. José Manuel, Presidente José Manuel Dias Custódio. Ora, boa tarde. Queria cumprimentar a mesa, Catarina Marcelino, a doutora Rosária Alves. Queria cumprimentar a Celina e o João Duarte. E queria dizer que dá-me a impressão que a Catarina Marcelino andou por dentro da Câmara a ver o que nós fazemos. Visitar. Porque IPSIS transmitiu aí muita coisa que é aquilo que a gente faz. E eu não tenho nenhuma dúvida, depois de ter 36 anos de autarca, de que efetivamente é preciso conciliar a economia com as questões sociais. E que as questões sociais não são as questões dos pobrezinhos, são as questões daqueles que têm necessidade de apoio para terem uma família estruturada, para terem apoio para os seus filhos, terem escola a tempo inteiro
terem apoio social, terem alimentação à hora do almoço, terem um lanche no recreio e irem para casa ao fim da hora que os forem buscar. Mas é possível chegar até às 7 horas. Nem todos têm capacidades económicas para ir para colégios particulares e pagar aquilo que se irá pagar. E não tenho nenhuma dúvida que o que estamos a fazer bem feito. Nós estamos no Conselho Rural, temos 26 mil habitantes, 26, 27 mil habitantes, os censos não eram muito certos, mas temos alguma pobreza ainda envergonhada. E essa pobreza envergonhada é preciso destapá-la, porque ela está tapada e temos que a destapar. Só lá conseguimos chegar com o apoio das técnicas da Câmara e com as IPSS e com as EPSS e com a rede. Nós já trabalhamos em rede, em algumas áreas, com Cadaval, com Torres Vedras e com Sobral Montegraça. Por isso já andamos em rede nessa área. Temos também, felizmente, uma boa comissão da CPCJ que também dá uma ajuda nessa área. E temos, felizmente, 11 juntas de freguesia que nos apoiam muito nessa procura daquilo que é necessário. E, por exemplo, agora temos uma cantina social que é da Câmara e que muito do que a gente lá faz de alimentação para pessoas carenciadas é dado pelas próprias empresas dentro do Conselho de Alojamento. Muito pouco é comprado. E temos pessoas no rendimento mínimo e pessoas do desemprego a trabalharem lá nessa cantina social e temos uma área que é importante fazer, que é as roupas, os banhos, enfim, tudo o que é preciso fazer, a lavagem de roupa. E temos um título que é o cartão de cada cor. Se não tomou banho, não tem direito a roupa lavada. Tem que tomar banho para ter direito a roupa lavada. Tem que entregar a roupa para lavar para ter outra roupa. Não é? Chega lá, deita para o canto e vai embora. Ou seja, é preciso educar. É preciso ensinar as pessoas que perderam às vezes alguns empregos e que entraram numa órbita de não parar mais, de até enlouquecer. Têm que ser agarradas assim, mas têm que ser agarradas e ensinadas novamente a comportarem-se como pessoas que o foram e são e merecem. E tem que ter lavagem de roupa para a cama, tudo, enfim, e alimentação. Estamos a fazer isso e felizmente o número não subiu muito, é um número ainda baixo. E temos muitas associações de IPSS que aderiram à cantina social, que praticam refeições. E nós vamos com isso resolvendo alguns problemas. Mas o verdadeiro problema é a falta de emprego. E a falta de emprego deu-se porquê? Porque estes senhores não sabem trabalhar. Estes senhores não sabem nada de política social. Aliás, eu poderia dizer mesmo publicamente que estes senhores que estão no governo não querem saber nada de política social. Isso é que é verdade. Eu comparo-os a uns burros, animais jumentos, que andam por aí. E não são burros de 4 patas, mas são burros porque não querem aprender. Porque era tão fácil de resolver, sem criar esses buracões e depois estropiarem tanto dinheiro às pessoas, virem ainda cortar na saúde, cortar na educação e cortar na ação social. Vejam bem onde é que se corta. E diremos, para onde foi o dinheiro? O outro. Foi para outras coisas. Por exemplo, ter helicópteros alugados à hora para fogo, aviões alugados à hora para fogo,
quando isso vai criar um despesismo enorme, porque as próprias televisões que devem fazer alguns fretes a alguns alugadores de aviões e helicópteros, quando chegam a uma determinada altura, dizem ainda só arderam 30% do mesmo que ardeu até este mês, no ano passado. E a partir daí começa o caramulo e mais outro e tudo a andar. E por isso isto é falta de querer ver, e é falta de querer punir, e é falta de querer fazer justiça. Mas eu vou voltar atrás, eu vou dizer porque é que nós perdemos tanto emprego. Porque aquele cabeça dura que tem uma moto, que vai de moto para o mexer às vezes, e já para não falar do outro, que se demitiu e voltou atrás, não sei o que é que lhe deram, deviam ter dado um submarino dos velhos, davam-lhe um submarino dos velhos, metiam-no lá dentro e mandavam meter-lhe de Marrocos, que ele lá iria ter à Mauritânia, mas não fizeram. Mas eu tenho-lhe dizer o seguinte, Catarina, isto é verdade, isto não tinha muito que aprender, era assim, reforma aos 60 anos, quer reforma aos 60 anos? Quer. Sim senhora, vai. Agora, fica a descontar até aos 65 anos, como se estivesse a trabalhar. Ora, se tivéssemos mais 5 anos de desconto, havia dinheiro a entrar na Caixa Geral de Apresentações. E se tivéssemos as pessoas a trabalhar até aos 60 só, tínhamos gente nova a poder substituir gente velha. Não havia desemprego. Fez o contrário. Prolongar a vida das pessoas no trabalho e reformaram-se mais tarde. A mentira de que isto só duraria 2 anos, toda a gente sabia que isto duraria pelo menos 5 anos. E então, para os privados, era fácil. Para que não houvesse tanta empresa a fechar e não houvesse tanta gente a ir para o desemprego, havia um acordo feito pelos 2 maiores partidos de que durante os 5 anos teria que haver na Segurança Social, pago pelo patrão e pago pelo empregado, só 50%. Era reduzido em 50%. Mas sempre entrava algum pela receita e não saía nenhum pela despesa. Esta teoria cabe, e era assim que era feita. Não foi feita. E agora não tem remédio. Isto não tem remédio. Isto não tem remédio e vai ser mau. Vai ser mau porque está, como disse a Rosário, a questão da educação está a levar o mesmo caminho. Só falta ter um cheque de educação. Tem cheque dentista, tem cheque... já tem. Cheque de educação. Educação feita por empresas. Já tens enfermeiros contratados por empresas e depois ao serviço do centro de saúde. Porquê? Não sei porquê, quando vão enfermeiros para fora, paga-se a 12 euros e dá-se os miseráveis 4 euros aos enfermeiros. Mas paga-se aos amigos que têm essas empresas 12 euros. 12. Agora, a questão da educação, olha, eu sempre pensei, desde que entrei na Câmara, que eu não podia ser educado conforme eu tinha sido educado na minha juventude. E começámos, logo no princípio, a encontrar sítios para fazer o pré-escolar. Chegámos a pôr em alguns sítios onde davam catequese o pré-escolar, chegámos a pôr em algumas escolas que vagavam o pré-escolar. O que nos interessava era ter a oferta e ter as pessoas competentes, assistentes de auxiliares de educação e as educadoras de infância. E conseguimos fazer uma rede boa. Ainda foi no tempo do governo do Leandro, que está aqui atrás, os vezes como é que começámos a ir mais para diante,
e a modernizar os edifícios e a começar a pôr a alimentação. Nós já dávamos alimentação, antes de haver alimentação distribuída obrigatoriamente, já o fazíamos, de uma forma menos capaz, se calhar, mas lá chegava. E, por exemplo, agora, neste momento vamos também pôr a fruta escolar, essas coisas todas, e vamos avançando com isso. E tivemos a sorte de outra coisa. É que nós estamos num concelho onde as pessoas que vêm para cá se fixam cá. E fixaram-se cá muitas pessoas que eram professores e que eram auxiliares de relação educativa e que até eram educadoras de infância. E por cá ficaram. Sempre. E constituíram elas os polos escolares que nós fizemos de novo. E o serviço da Câmara constituíram todos uma força para poder desenvolver aquilo que a gente queria, desenvolver a educação. Porque nós sozinhos não fazemos nada. Nós sozinhos não fizemos nada. Quando fomos desafiados para a tal conversa de querer aceitar responsabilidades, nós aceitávamos todas. Ainda hoje mantemos uma, que é a dos auxiliares da educação educativa, pessoal não docente e as infraestruturas. E as infraestruturas das escolas estão ao nosso encargo. Mas tivemos que, infelizmente, neste ano, devolver aos agrupamentos de escola aquilo que era as AECs. Porquê? Porque as AECs eram descidas por 1 hora, as AECs passavam a ser também com religião e moral, contava para AECs, e as AECs descia 300 e qualquer coisa euros, e 102 euros por mês para 125. Até ao máximo de 150. E nós, onde é que íamos buscar o dinheiro? E nós retirámos as AECs. E tínhamos que aceitar, nós não temos nada contra os professores que estão em fim de carreira, tínhamos que aceitar professores em fim de carreira com horário zero para darem AECs e eram debitadas pelo agrupamento ao preço que achavam custar ao Ministério da Educação. Eu assim tinha lá professores de horário zero a ganhar 4 ou 5 vezes mais do que o que ganhavam indevido, à hora que ganhavam indevido a dar as AECs. Mas enfim, a gente não estamos arrependidos do que fizemos. Estamos não estamos arrependidos, mas estamos sentidos por aquilo que nos estão a fazer. A nós e às crianças. A nós e às crianças. A nós e às famílias. A nós e às famílias. E se há alguém que vá buscar famílias para trabalhar, é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal do RESI, do Rendimento Social de Inserção, agora sim, né? E do ordenado do desemprego. Se calhar temos 50 pessoas, ou mais. Se juntarmos as juntas-feiras e todas, temos umas 60 ou 70. Isto, rotativamente, vamos resolver o problema. Nós deixamos uma empresa, mandámos uma empresa embora para fazer a limpeza da Câmara, para pôr lá, neste momento, 4 ou 5 pessoas estavam desempregadas. Mas, enfim, esperemos que esta gente veja alguma coisa. Eu esperava que o Papa Francisco viesse cá para eliminar aqui esta gente, mas dá-me a impressão, que eles são irrecuperáveis e nem com o Papa Francisco vão, e nem merecem que o Papa Francisco venha. Por causa deles, eles estavam bons, era para ir embora, mas como ainda não conseguimos pô-lo daqui para fora. E temos um bom aliado em Belém, que só pensa no corte da reforma dele, tanto que optou pelo valor do vencimento, deixando a reforma, porque o vencimento era maior que a reforma. Isto para um político que se diz, ao contrário, optou por uma delas. E está em Belém a tratar.
Para maior, sempre maior. Sempre maior, não, exato. Mas, Ana, o homem agora também já tem uma cota no pavilhão Atlântico. Ele há de acabar a fazer assim. Há de acabar a fazer assim. Depois de se formar, de maneira que não tenhas muito receio, que ele há de ficar no pavilhão Atlântico lá com o gelo a fazer assim. Isso. Doutora Ana Jorge, ouvimos mais esta intervenção. Obrigada. Cumprimentar a mesa de uma forma geral e todos. Eu não vou dizer nada de novo, provavelmente, mas eu gostava de reforçar algumas das questões que foram postas aqui e obviamente têm a ver com o Estado Social. E reforçar duas áreas. Uma, as questões da área social e da educação que estão muito ligadas, e obviamente que a saúde também está, e são os três pilares essenciais. Mas é evidente que há muito que é feito e que é da responsabilidade e que a autarquia e as comunidades podem contribuir, minorar, nomeadamente, as redes sociais, as questões da educação, mas obviamente que há muito de orientação central. E o que está neste momento a acontecer é que a orientação central é exatamente para acabar com isto. Quer dizer, não tínhamos dúvidas nenhumas. O princípio é acabar. É assim, na área do social, passou-se daquilo que é a responsabilidade social e o aumento da capacidade e o respeito pela pessoa, que era o problema da reinserção social e do rendimento, sucedeu ao rendimento mínimo garantido, que foi de facto muito contestado por alguns, mas tinha um princípio fundamental, que é a dignidade das pessoas poderem sair da pobreza. E isso é evidente que em alguns sítios correu mal, mas o princípio é o princípio da dignidade e do respeito pela pessoa. Esse princípio, o que neste momento vive, é a caridade e é aquilo que foi a má prática, do meu ponto de vista, que é importante que exista quando é necessário apoiar as pessoas que não têm, mas o princípio de apoio, o princípio que está em causa, é fazer com que as pessoas sejam capazes por elas de ir à procura, e outro é dar-lhe para ela não ir à procura, que é para ficar mais pobre ainda, que é o que está a acontecer. E é este o princípio da caridadezinha que é mau. E não se esqueçam daquilo que nos anos, da letra esqueci o nome, que era a caridadezinha, canção do Zé Barata Moura, e que de facto responde noutros tempos um bocadinho a isso. Na área da educação é um pouco o mesmo. É, obviamente, aquilo que o Salazar defendeu, que era pouca instrução, é a melhor maneira das pessoas não serem capazes de lutar por aquilo que é seu. Portanto, eu quero-lhes e deixo de ter educação para todos, só lá vai quem não tem não chega. E, portanto, o cortar na área dos apoios educativos, nos AECs, que são os apoios educativos, outra coisa mais complexa ainda, mas já a falar nas atividades de enriquecimento curricular. É evidente que isso é dar a possibilidade a quem não tem poder financeiro de poder ter o mesmo nível para quando ela sair daquele e se for ao outro, se sentir em pé de igualdade. E este pé de igualdade é bom que não aconteça. E, neste momento, que é o objetivo. E, portanto, nós não podemos esquecer, ou melhor, isto era um bocadinho que se estes senhores, e portanto não há milagres que façam com que estes senhores mudem, porque eles não querem mudar, porque são suficientemente espertos para fazerem aquilo que estão a fazer. Isso não tínhamos nenhuma dúvida. E aquilo que compete, ou melhor, aquilo que é o desafio neste momento, eu penso que das autarquias, é, nomeadamente as que têm a responsabilidade social e daquelas que têm um bocadinho do Partido Socialista, que é fazerem a resistência e reforçar o trabalho comunitário, o trabalho em parceria, reforçar o mais possível com os parceiros para poder sobreviver a este período, que ainda vão ser provavelmente 2 anos, para depois, quando houver alternância, as coisas aconteçam. Mas não podemos também deixar-nos enganar. E se ouviram ontem, eu acho que foi ontem, só ontem ou ontem, a Constança Cunhissá, num programa da TV 24, que também foi do grupo que era da direita e que agora faz comentários muito à esquerda, e fez bem, e que ela fez um ataque, que o governo fez uma informação à Troika
errada, de propósito, para a Troika a seguir exigir mais a Portugal, para poderem ter a justificação de novas medidas, porque eles tinham dado... Quer dizer, isto tem que ser dito alto e bom som. Portanto, isto não é engano, isto não é... Isto é... Não, eu acho que isto não é... Isto tem um objetivo. Acabar com o Estado Social, tornar num ponto de vista mais liberal, caminharmos para um país de muitos ricos e de muitos pobres, que é isso que estamos a caminhar. E, portanto, é um problema que tem a ver, obviamente, com aquilo que se aproxima neste momento, que são as autárquicas, mas obviamente que isto é muito de valor de central. Mas é bom que neste momento se discutam estes problemas para que no dia 29 de setembro não haja dúvida qual é o sinal que é preciso dar e muita força para que talvez pudéssemos encurtar os 2 anos que nos faltam. Só uma coisa que eu gostava de dizer. Eu quando referi o Carné Pacheco, foi um ministro da Educação que, de má sentada, porque há pessoas aqui que não sabem, fechou tudo o que eram os postos escolares. E aconteceu que a República deixou um grau de instrução que cortou o analfabetismo e depois, quando acabou o fascismo, estava-se no mesmo patamar 40 anos depois. É exatamente isto porque é que eu referi o Carné Pacheco. E é o que eles pretendem, é fazer isto, em todas as áreas. Bem-aja a doutora Ana Jorge. Foi uma grande presidente da Assembleia Municipal, vai ser, estou convencido, uma colega minha neste grupo, e temos aqui também um grande presidente da Assembleia Municipal, que vai ser o Zé Manuel Custódio, com um bom presidente, um excepcional presidente também, que vai ser o João Duarte. Mais alguma questão? Começava pela intervenção da Ana Jorge e dizer que concordo em absoluto. Isto é um caminho ideológico, isto não tem nada aqui. E depois pega um bocadinho a questão da segurança social e do financiamento da segurança social. Isto não tem nada aqui de... Isto tem tudo a ver com opções ideológicas. Eu tenho uma teoria, que é minha, mas acho que não é assim muito disparatada, que é, conjugaram-se aqui 2 fatores dramáticos para o país. A ideologia do Vítor Gaspar e destes tipos neoliberais que acham que o caminho é o caminho de que os direitos sociais e o Estado Social não devem existir e que cada um por si deve, se consegue, se não consegue, casar. Portanto, esta é a ideologia neoliberal desses indivíduos, com os tipos que tinham o poder no país antes do 25 de Abril, que estavam à espera, que acham que... Mas porquê que as pessoas... Classe média, mas porquê que as pessoas têm direito a carros? Porquê que as pessoas têm direito a casas? Mas que direitos são esses? Não têm direito a nada. E, portanto, esta conjugação dos neoliberais com estes indivíduos que estavam à espera da sua oportunidade para fazer vingar este tipo de princípios é, neste momento, dramática para o país. E as pessoas estão cansadas. As pessoas estão deprimidas e estão a reagir pouco. Basta olhar para o que aconteceu nos governos Sócrates, por exemplo, com a Maria de Lourdes Rodrigues, na altura, a forma como os professores vieram para a rua e se expressaram, e como se expressam agora, por vezes, com coisas dramaticamente e muito piores. As pessoas estão muito cansadas e deprimidas. E nós, que eu concordo absolutamente com o que diz, é o momento de fazer com que as pessoas pensem sobre isto e não descalarmos. Essa questão que estava a falar da Constância Comissar, de facto, o que eles fizeram é incrível. Eles deram informação ao FMI sobre a redução dos salários no privado. Omitiram a informação, não foi informação errada, eles omitiram a informação que diziam que só 7% das pessoas no privado é que tinham reduzido salários, quando, com a informação toda, as contas chegavam a mais de 20%. E não falaram da estagnação dos salários. E, portanto, o FMI estava a responder em função de dados que não eram os dados suficientes. Isto é inaceitável, obviamente que isto é inaceitável. E isto, eu acho que nós temos que combater isto, e as autarquias têm que ser, de facto, aqui um fator de resistência muito importante. E nós ganharmos a maior parte das câmaras era importantíssimo, porque se o PS fosse maioria do ponto de vista das câmaras no país, podia novamente ter a presidência da Comissão Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Municípios, e ter voz na presidência da Associação Nacional de Municípios é muito importante para falar e para falar sobre estas coisas, como esta história das AECs, que é completamente inaceitável. Eu não sei se vocês têm consciência, mas em 2004, no ano letivo 2004-2005, o número de crianças que tinham apoio extracurricular nos ATLs das IPSs
e nos privados eram 100 mil em 400 mil crianças que estavam nas escolas de primeiro ciclo. 100 mil em 400 mil. O que quer dizer que havia 300 mil crianças sem resposta. E as AEGs vieram dar esta resposta e vieram permitir essa igualdade que a Ana Jorge falava, de todas as crianças terem acesso a atividades extracurriculares. E o Sócrates, com todos os defeitos que lhes reconhecemos e teimosia, era um homem que fez nesta área, de facto, uma revolução, que promoveu a igualdade entre as crianças. O Magalhães, como alguém referiu, que há bocado não tinha sido referido, o Magalhães, o outro computador maior para os miúdos do secundário, o inglês, isto é criar oportunidades em igualdade de circunstâncias, igualdade de direitos para todos. E é nisto que nós, de facto, nos temos que bater e é nisto que nós temos que fazer a diferença. Mas queria também falar aqui um bocadinho do que o Presidente falou, mas também do que o Seferino falou, da questão um bocadinho ligada aqui à Segurança Social. Eu não falei muito de Segurança Social porque tentei falar da ação social e a Segurança Social tem sempre a componente das pensões e a componente da ação social. Mas, e não falei das IPSs, de facto, se calhar podia ter abordado um bocadinho, porque é um tema importante no contexto municipal. Nós, a determinada altura, e aí temos uma grande responsabilidade, porque o António Guterres, talvez pela sua formação muito católica e a sua ligação aos movimentos católicos, foi muito apoiante do desenvolvimento da área social através do financiamento às IPS e de passar competências para as instituições e de solidariedade e para as misericórdias. Isso já vinha de trás, mas nessa altura ganhou de facto ali muito impulso. E as instituições ganharam muito poder. É verdade, eu negociei muitos protocolos de cooperação e sei bem o que era negociar com aqueles senhores que às vezes parecem uns santos, pois são uma cambada, às vezes malfeitores, que às vezes são uma vergonha, mas pronto. São, às vezes são. Não estou a falar dos presidentes das instituições, estou a falar de quem está a negociar a outro nível esses protocolos. As pessoas nas instituições muitas vezes dão ali solidariamente, voluntariamente o litro, às vezes até se empenham do ponto de vista pessoal e financeiramente para dar aval a empréstimos bancários para aguentar as instituições. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar ao nível das uniões. E os trabalhadores ganham menos 10%. Mas isso... Mas de facto foi esse o modelo que foi desenvolvido. E neste momento, voltar atrás com esse modelo é impossível. É impossível. Passar as competências todas das instituições para o Estado é impossível. Não é viável, não é razoável. Agora, o que é importante é criar regras nessas negociações para que as instituições sejam obrigadas a cumprir e não fazerem diferenciação negativa entre os ricos e os pobres, porque isso é que não é aceitável. Não é? Como sabemos que a resposta em equipamentos sociais, a procura é maior que a resposta. O que neste momento acontece é que nos lares de idosos, entre os idosos que têm mais capacidade de pagar ou de dar alguma coisa, que nas creches entram as crianças que pagam no escalão mais alto o apoio familiar e, portanto, é isto que tem que se conseguir alterar, é isto que se tem que conseguir moralizar. Acho que é o termo, moralizar. Portanto, há um caminho a fazer, não é passar as funções para o Estado, porque isso não me parece viável, mas é criar aqui alguma moralização. A questão da caridade é, de facto, neste momento muito difícil, porque o Governo é um Governo que tem esse princípio, inclusive eles fazem essa afirmação. Eu já ouvi como é que ele se chama, que é agora o secretário-geral do PSD, Marco António, que era secretário de Estado da Segurança Social. Eu já ouvi numa sessão pública fazer um agradecimento expresso à Igreja. Eu nunca tinha ouvido isto vindo pelo secretário de Estado, numa sala cheia de IPSS, a agradecer expressamente às instituições da Igreja. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, isto não é aceitável. E é esta ideologia da caridade, de pôr a pata em cima das pessoas, da discricionariedade, que o rendimento social de inserção veio alterar e foi muito importante. Porque antes do rendimento social de inserção, eu precisava de apoio social e a assistente social e ela decidia se eu tinha ou não tinha. E uma assistente social decidia com os princípios para mim e outra assistente social decidia com os princípios para outra pessoa, escolhia. Optava quem tinha e quem não tinha. O rendimento social de inserção vai dizer que o apoio social é um direito
com regras iguais para todos. As pessoas que cumprem aquelas regras têm, as que não cumprem não têm. Pronto. E com todos os problemas que o rendimento social traz. Portanto, é fundamental perceber que estes senhores estão a regredir. E eu queria falar também um bocadinho das cantinas sociais. Desculpem lá isto tudo, mas vocês trouxeram um tema e eu não posso deixar de referir. As cantinas sociais são muito importantes, sobretudo num momento como este, em que as pessoas precisam de suprir as necessidades básicas. São importantes as cantinas sociais, são importantes as respostas de distribuição alimentar, são fundamentais, mas não podem ser a resposta. E neste governo, permitam-me dizer, o meu amigo Pedro Mata Soares, com quem eu tive discussões muito acaloradas na Assembleia da República, o Pedro Mata Soares é um indivíduo que tem ideologicamente, ele não é neoliberal, mas é conservador de direita, fortemente conservador de direita. Ele encontrou como resposta aos problemas sociais todas as cantinas sociais. Foi a única coisa que este governo orientou de cima, em termos de políticas sociais, foram as cantinas sociais. Mas depois, como é que é possível um indivíduo e um partido como o CDS-PP, que defendeu sempre o aumento das pensões mínimas, quando o complemento solidário para idosos, que é incrível como é que ninguém fala do complemento solidário para idosos, foi das medidas mais importantes no combate à pobreza dos idosos, que alterou os indicadores. Os nossos indicadores de pobreza alteraram significativamente com o complemento solidário para idosos. Porque o complemento solidário para idosos, em vez de dar um aumento igual a todos, que davam aumentos mínimos, permitiu que os idosos que tinham abaixo de 400 euros recebessem uma prestação social que os levava aos 400 euros. E, portanto, isto fez toda a diferença na vida de pessoas. Havia pessoas que tinham 180, 200 euros de pensão que passaram a ter 400. Mas eles achavam que isto não era a resposta. Tínhamos que aumentar, nem que fosse 2 euros a todos por igual. Neste momento, são eles que estão a preparar um corte nas pensões mais baixas de 300 euros. Como é que isto é aceitável? Como é que isto é possível? Nós temos que denunciar. Obviamente que nós temos que denunciar. E esta é a realidade do momento. E só mesmo para terminar, quanto à questão do financiamento da segurança social, isto também não é bem como contam. Porque é óbvio que neste momento, se as pessoas estão a receber os subsídios de desemprego, há uma pressão muito grande sobre as prestações sociais e os descontos. É evidente que há. Mas não nos podemos esquecer que quando fizemos o primeiro acordo com a Troika, a área das pensões e a área da reforma que tinha sido feita por Vieira da Silva em 2006 não foi tocada nem referida no acordo. A Ana já está ali e sabe isto melhor que eu. Não foi tocada nem referida no acordo. Foi uma área que a Troika não fez uma única exigência. Porque nós, quando introduzimos o fator de sustentabilidade, que era aquela história da esperança de vida, passar a ser considerado no cálculo das pensões, nós, com isso, permitimos que não fosse preciso aumentar as pensões todas, o pedido de reforma, para os 67 anos. Era em função da esperança de vida. E como com estas medidas todas, provavelmente a esperança de vida vai baixar, porque os países onde o FMI entra, a esperança de vida baixa, isto é uma realidade. Provavelmente, com o fator de sustentabilidade, a reforma nem sequer vai aumentar. Diga? É uma das maneiras de economizar bastante. Exatamente. Portanto, isto tudo são falácias, muitas vezes, fáceis de vender às pessoas, difíceis de explicar, porque esta área é muito difícil de explicar. E as pessoas, porque o financiamento da Segurança Social, de facto, com a reforma que foi feita em 2006, tinha sustentabilidade prevista até 2050. É óbvio que neste momento há aqui uma alteração, uma oscilação. Mas eles não nos vieram exigir nada. Então porquê é que estamos a fazer? Lá está mais uma vez. É ideologia, é uma estratégia para empobrecer o país. E isto, de facto, não é aceitável. Agora nós temos que falar, temos que ser vozes ativas no café, na família, em casa, nos amigos. Nós não nos podemos calar, porque de facto o país, mesmo para acabar, só contar-vos uma história. Eu tenho uma sobrinha com 14 anos. A minha irmã dizia-me assim: isto é horrível. Os amigos da Sara estão aí todos para o ensino profissional, porque os pais acham que não vale a pena eles irem tirar um curso.
Vão tirar um curso para quê? Depois não têm emprego, então vão para o ensino profissional. Porque assim têm mais oportunidade, provavelmente, de ter trabalho. E é isto que nós queremos para o nosso país, os jovens todos a sair do país, as crianças a nascer noutros países com o envelhecimento que temos dramático, e isso sim dramático para a segurança social, para a saúde e para o Estado Social, e as crianças a não irem para a faculdade porque isso não serve para nada. Mas que país é este? Nós não podemos aceitar isto porque nós somos socialistas, e dizia o Antero de Quental, aonde há uma injustiça há sempre um socialista. Portanto, acaba assim. E depois de ouvirmos estas palavras reconfortantes e termos passado aqui a panorâmica pela nossa sociedade, com estes indicadores que nos fazem sentir que o papel da nossa intervenção como autarcas tem que ser realmente de proximidade e tem que ser fundamental e tem que ser, como dizia a doutora Ana Jorge, de persistência e de reforço e de combate. Eu dava a palavra ao João Duarte para finalizar aqui o debate, agradecendo desde já a disponibilidade, a amabilidade e a generosidade com que a Rosária e a Catarina prestaram aqui ao nosso espaço de debate. Muito obrigado. De facto, a Câmara Municipal de Lourinhã tem feito há longos anos, nesta matéria da ação social e na educação, um trabalho extremamente meritório. Eu até desafiava, portanto, a nossa oposição para dizer qual é o conselho aqui na região do Oeste que faz melhor que nós. Porque às vezes fala-se sem saber a razão. Os factos que nós trabalhamos e que, portanto, temos realmente nossos técnicos e com, portanto, a coordenação do vereador que é responsável por esta matéria, de facto, conseguimos imprimir uma dinâmica extremamente satisfatória. E é com isto que, sendo eu candidato à Câmara Municipal de Lourinhã, queremos continuar com estas matérias. Porque, de facto, cada vez mais o desemprego é maior, criamos, enfim, fatores que realmente nós não controlamos, mas tem que ser que muitas vezes assumir alguma responsabilidade. E se assumirmos todos em conjunto, possivelmente temos que criar portanto, um prejuízo menor para estas famílias que muitas vezes não sabem como fazer. Portanto, a nossa política na ação social e na educação é para darmos o máximo apoio que a Câmara tiver disponível. Obviamente temos que controlar também as nossas receitas, porque, enfim, não são infinitas, cada vez recebemos menos, assumimos cada vez mais encargos e, obviamente, que temos que controlar todas as situações. Mas queremos continuar esta política porque realmente queremos continuar para a Lourinhã um conselho que seja digno para todos os vivemos aqui. Eu, para terminar, queria, portanto, agradecer a vossa presença. De facto, houve aqui e realmente pela vossa experiência, aqui um fator extremamente importante daquilo que é os fatores da ação social e da educação, e nós agradecemos realmente o trabalho que vocês disseram aqui e fizeram aqui connosco. Para terminar, queria portanto, oferecer uma garrafinha daqui da Aguardente da Lourinhã. Temos 3 regiões marcadas no mundo inteiro, 3 regiões marcadas, a Lourinhã, o Armagnac e o Conhaque. Portanto, é para vocês recordarem que vieram a Lourinhã e têm uma Aguardente boa em casa também. Ok? Muito obrigado. E todos vocês, muito obrigado.